A graça, a paz, o amor de Cristo Jesus seja com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje eu vou ministrar sobre percepção. Antes de ministrar, antes do início, vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, Pai, te exalto. E venho pedir, Pai, venho clamar a Ti, ensina-nos hoje acerca da nossa própria percepção. Fale aos nossos corações, mostra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo, companheiro, ajudador, ajuda-nos neste dia a aprendermos de Ti para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Iniciando, eu vou ler no livro do apóstolo João, no capítulo 13, vou ler do versículo 15 ao 17. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém? Continuando, eu quero ler mais um versículo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vou ler só o versículo 3. Aí vamos falar um pouquinho sobre percepção. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Amém? Amém? Hoje eu quero falar de como você se percebe. Percepção é isso, é um ato ou um efeito, uma capacidade de você perceber você no contexto à sua volta. Você se percebendo como você é, o que você é, em relação às demais coisas. Existem vários tipos de percepções, mas hoje eu quero falar sobre essa. Existe percepção visual, auditiva, olfativa, existe gustativa, tátil, temporal, espacial e propiocepção. Propiocepção é aquela percepção de que você consegue saber que você está presente. Por exemplo, você acorda no meio da noite, está tudo escuro, mas você sabe que a sua perna está lá. Você leva a mão e toca ela já sabendo que ela está lá. Você percebe que ela continua no lugar. E essa é a propriocepção. Amém? Então eu quero hoje falar com os irmãos acerca da percepção de cada um de nós. Como você se percebe? Você se percebe da sua importância com relação aos outros? Ou como o apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses, considera os outros sempre superior a você. Existe vezes, irmãos, que nós não temos uma percepção de nós mesmos. Parece que somos anulados. Muitas pessoas são assim. Não se vê o próprio valor, não consegue perceber quem é ou o que é, para que veio a essa terra e o chamado que ele tem em Deus. Nem percebe seu propósito, nem o porquê dele estar nessa terra. Mas eu quero falar da percepção que você tem com relação aos demais, aos seus semelhantes. Quando você está presente em uma reunião, como você se percebe? Como você percebe seu irmão? Qual a sua percepção daquele espaço, daquela situação? Existem pessoas, irmãos, que têm uma facilidade de percepção tão grande que chega a ser chamados de visionários,
porque ele tem uma percepção visual do futuro tão apurada que antes que o futuro chegue, ele já se preparou para ele. Ele já está pronto. É uma pessoa visionária. Existe no decorrer da história muitas pessoas assim. Aqui no Brasil nós temos o exemplo, por exemplo, Santos Dumont, uma pessoa que tinha uma visão, um visionário, que bolou o aeroplano e construiu o avião, inventou. Existem pessoas com percepção tão apurada de várias situações que na área com que ele atua, ele melhora a sua atitude, a sua situação e a situação de todos dessa maneira. E no decorrer da história percebemos várias pessoas com percepção tão apurada que muda situações. Biblicamente tem um exemplo do rei Davi. Quando ainda menino, ele tinha uma percepção tão apurada do que ele era em Deus, que nem as ovelhas do seu pai, depois de pega pelo leão ou pelo urso, ele desistia dela. Ele ia atrás e a recuperava. E isso é um tipo de percepção, irmão, muito apurada do que você consegue fazer em Deus. Você não olha por você mesmo, mas por aquilo que Deus é para você, e você consegue tomar a atitude correta e atingir uma esfera tão alta de fé que Deus se move a seu favor todas as vezes que você o busca de coração. Foi assim com Davi também, quando ele viu Golias desafiando o exército de Deus, falando as coisas, e então ele ficou indignado. Falou: quem é esse incircunciso para falar desse jeito contra o exército de Deus? E então ele desafia o Golias contra qualquer estatística ou prognóstico e vence, porque ele tinha uma percepção apurada de quem ele era em Deus e o que o Deus dele era para ele, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então é acerca disso que eu quero falar com você. Eu quero que você entenda, meu irmão, que você foi chamado para andar em Deus em fé. Você foi chamado para andar com confiança nele. Ele nos deu o espírito não deu o espírito de temor, mas de coragem. Por isso eu quero que você perceba hoje o que você é em Deus. E que Deus conta com você para fazer diferença na sua situação, ao seu redor, fazer transformação na sociedade, através da tua intervenção, pela sua percepção do que você é em Deus, de que Deus pode te usar, independente da situação que você está, Ele pode te usar para melhorar, seja condição social, seja condição financeira, seja espiritual de uma pessoa, de uma sociedade, da sua sociedade, aonde você foi inserido. Essa é a percepção que eu quero que você consiga se ver em Deus, alguém que pode ser usado por Ele. Como Gideão não se via, né? Quando Deus manda o anjo falar com Gideão, ele fala: eu sou o menorzinho, da menor da família daqui, da menor tribo. Eu sou o coitadinho. E então, quando o anjo chama ele de varão valoroso, ele leva um susto. E ele acha que não pode fazer. Então Deus tem que tratar com ele, para ele perceber quem ele era em Deus. Assim também foi com Moisés. Quando Deus chama Moisés para ele voltar para o Egito, ele fala: não, Deus, não posso ir. Eles não vão acreditar em mim, vão falar: que Deus é esse? Quem foi esse Deus que te mandou? E Deus então tem que tratar com Moisés, falar com ele, às vezes até duro, para que ele perceba que ele era o escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão, e se tornou o maior legislador de todos os tempos lá em Israel. Ele foi o que fez a lei mosaica, que até hoje é seguido pelos judeus. Um homem que se achava que não era capaz, que não podia ir, não podia fazer aquilo que Deus estava lhe falando. Então, meu irmão, eu quero que hoje você pare,
Se olhe e perceba que você é importante em Deus. Ele te chamou para algo. Ele te chamou para fazer diferença nos nossos dias. Agora, na atualidade, nós precisamos fazer algo, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, para contribuir para as mudanças da nossa sociedade, seja próximo a nós, seja na atualidade, seja com as pessoas que irão nos ouvir e ver e copiar as nossas atitudes. Sim, o maior ensinamento é aquilo que eu faço, da maneira com que eu faço, para inspirar pessoas a fazer igual. Não é o que eu falo. O que eu falo não tem muito valor. Você vai me ouvir nesse vídeo, mas quando você ouvir falar de mim da maneira com que eu ajo, como eu faço as coisas, aí vai ter valor o que eu estou falando. Se só falar não vale nada. Se Jesus viesse ao mundo e só falasse, e não morresse na cruz, e não ressuscitasse, e não ascendesse aos céus ao terceiro dia, ao 40º dia, aliás, seria só mais um que veio. Mas Jesus veio, pregou, falou, ensinou. Depois ele foi preso, julgado e condenado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e andou entre os homens ressurreto 40 dias. Depois ascendeu aos céus. E mais 40 dias depois veio o Espírito Santo e nos ungiu, nos batizou com o Espírito. E então hoje nós somos batizados, além de redimidos pelo sangue de Jesus na cruz, nós fomos batizados na água e batizados pelo Espírito Santo para fazer diferença na nossa sociedade, para marcar a nossa sociedade. É acerca dessa percepção que eu quero falar com você. Eu espero que você aceite de bom grado o desafio de fazer mudanças na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, para andar de uma maneira diferente nessa terra, para marcar pessoas, como os apóstolos marcaram na sua época, como o apóstolo Paulo marcou logo depois dos apóstolos, durante a sua peregrinação, e a sua mensagem é ouvida até hoje. O apóstolo Paulo, irmãos, depois de Jesus, é o segundo homem da Bíblia mais ouvido, mais lido. Ele não foi o apóstolo de Jesus enquanto Jesus estava vivo. O apóstolo Paulo se converteu no caminho de Damasco quando ele cai do cavalo, com a visão de Jesus aparecendo para ele, e então o convoca e transforma Saulo em Paulo, de perseguidor a perseguido. E então ele revoluciona o evangelho sem medo de sofrer as consequências, e foi até morrer decapitado, mas ele cumpriu o seu ministério. E então é esse tipo de coisa que eu quero que você perceba. Você foi chamado para atingir a sociedade aonde você foi inserido. O contexto da sua sociedade, o contexto da sua igreja, no local em que ela foi inserida, é nesse contexto, é neste local que você foi chamado para fazer mudanças. Você não pode ficar só falando, você tem que operar diferenças, operar transformações no lugar em que você está. Deus confiou em você para você fazer isso. Eu vou ler ainda aqui em Romanos, no capítulo 12, vou ler do versículo 1 até o 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos apresentar o nosso corpo. É no nosso corpo em que nós fazemos o nosso culto racional a Deus.
Você tem um culto para apresentar a Deus e você vai se apresentar de corpo. Você precisa se apresentar diante de Deus com a sua presença física. Amém? Lá em Filipenses 2:3, que eu li no início, ele diz para considerar os outros superior a nós mesmos. E aqui ele está dizendo para nós sabermos com temperança, não sabermos além do que convém. Não sermos aquela pessoa que dá uma de sabichão. Saiba só o que convém. Vamos dizer assim, aquilo que lhe é perguntado. Se você sabe, responde. Se você não sabe, se coloca à disposição para aprender e ensinar. Mas fica na sua, como se diz. E lá em Filipenses 2:3 ele diz, para considerar os outros superior. Por quê? Para você não desfazer de ninguém. Não é isso o texto que nós demos abertura ali em João 13? Jesus está falando, não é o servo maior que o seu mestre. Não. Basta ele ser igual. Então, irmãos, eu quero que você perceba que você foi chamado para fazer diferença no contexto da sua história, do lugar que você foi inserido, mas não buscando ser superior aos outros. Ser igual, ou ir considerar os outros superior a você. Não se achar o mais importante do lugar ou o mais esperto. Apenas faça diferença, praticando os ensinamentos de Jesus. Falando e ensinando aquilo que ele nos ensinou, ele deixou escrito. Ele falou, se eu fiz isso, se eu deixei isso, por exemplo, o versículo 15 lá de João 13, que nós abrimos, eu fiz para te dar o exemplo. Ali ele estava falando quando ele lavou os pés dos apóstolos. Ele falou, se eu fiz isso, me humilhei e lavei, vocês também precisam fazer. E então ele também diz, o versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. De nada adianta, irmão, nós sabermos o ensinamento de Jesus se nós não o praticarmos. Não, isso não serve para nada. A nossa percepção da situação está completamente errada. Estamos sendo enganados e enganando a nós mesmos. A percepção de quem nós somos em Deus equivale também a nós agirmos à altura do que somos em Deus, para fazer diferença. Nós temos que perceber as pessoas ao nosso redor, aquele que necessita da nossa ajuda, de uma palavra amiga, de uma ajuda, seja financeira ou uma visita, um aconselhamento. Ou até você mesmo precisar de alguém e saber exatamente até onde você pode pedir ajuda, para você também não abusar da boa vontade dos outros que se colocaram à sua disposição para te ajudar. É dessa percepção que eu estou falando hoje. Como você percebe as situações sua própria e das pessoas ao seu redor, de quem precisa de ajuda ou até de quem pode te ajudar, ou quem pode ser um cooperador com você para ajudar outras pessoas. Às vezes, irmão, nós sabemos da necessidade de alguém e quando vemos aquela necessidade, sabemos exatamente quem é a pessoa que poderá ajudar. E se não percebermos isso, nós estamos falhando no nosso chamado. Mas ao percebermos, temos que também perceber a maneira correta de interferir na situação. Para conversar com a pessoa na mesma condição para que ela sinta à vontade, não obrigada, mas à vontade, com liberdade, para ajudar naquela situação que você percebeu e que você então pode contar com ela para ajudar alguém, e aquele alguém vai glorificar a Deus, porque você teve a percepção correta de quem poderia interferir naquela situação. É isso que eu quero que você perceba hoje. Essa percepção do qual está falando não é perceber só quem você é em Deus, mas com relação às pessoas, aos outros, a maneira com que nós podemos atingir as pessoas e sermos atingidos por elas. A percepção também, irmão, quero que você esteja atento a isso, a percepção de situações que podem te ferir. E você precisa reagir àquela ferida na altura ou na medida necessária para você sair dela, sem se magoar.
Vai ficar cicatrizes? Sim, toda ferida deixa uma cicatriz. Mas a cicatriz significa que a ferida sarou. Ela fechou. E você então pode seguir em frente. Ela não vai abrir mais, ela já cicatrizou. E então, embora deixou uma marca, você conseguiu reagir no momento certo, da maneira certa, na altura ou na atitude certa para sair dessa situação. Este também é um tipo de percepção. É a percepção de como você irá reagir. Não aos trancos e barrancos, ferindo todo mundo porque você também foi ferido. Não. Saindo com humildade, com paciência, com amor, sabendo que o seu socorro vem do Senhor e que Ele vai te livrar daquela situação e te curar até o ponto de você curar outros. Você sabe exatamente o que você passou, então por isso você pode socorrer outras pessoas. É uma percepção maravilhosa, irmão, quando você tem essa percepção de como sair de situações graves, perigosas, situações difíceis que causam dores, causam transtornos e tristeza, mas você conseguiu reagir e saiu dela. Essa percepção, irmãos, é a percepção de que o apóstolo Paulo fala lá quando nós lemos Romanos 12, apresentamos, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é a sua percepção com relação às situações que te acontecem? Você consegue reagir e não conformar, não concordar com aquela situação do mundo? Não se conformar com ela? Não, isso acontece mesmo, é assim, todo mundo faz assim e tal. Não, não se conforme. Transforme pela renovação da sua mente. Não pague o mal com o mal. Não, a palavra de Deus não ensina assim, ela ensina você pagar o mal com o bem. Você não desejar a vingança, porque a vingança não é nossa, é do Senhor. E então assim você vai sendo curado, vai sendo tratado e renovando a sua mente pela palavra de Deus. Porque aí você começa a reagir à altura da palavra. Mas você tem que perceber que você está reagindo à altura da palavra. Essa percepção é uma das percepções que eu quero que você analise em você mesmo. Quantas vezes você reagiu à altura da palavra? Ou toda vez que aconteceu algo, você foi reprovado, porque não agiu à altura da palavra e a situação te deixou envergonhado? Por exemplo, alguém te fechou no trânsito. Você saiu atrás, persegue daqui e dali, e quando para, quer dar uns tapas na pessoa. Por quê? Porque ela te fechou no trânsito. O trânsito é um ótimo teste para fazer o exame da nossa percepção de quem somos em Deus. Se toda vez que acontece algo no trânsito, você reage de maneira vergonhosa e negativa, você está sendo reprovado todas as vezes. Você ainda não percebeu quem você é em Deus. A pessoa te fechou, você revida, você ainda não percebeu que você não foi chamado para encrenca, mas para paz, para soluções e não para problemas. Você foi chamado para arrumar soluções, não para arrumar problemas. Essa percepção, irmão, é tão necessária quanto qualquer outra. A percepção do que você é em Deus. Você foi chamado para quê em Deus? Eu fui chamado para ser doutor. E aí você só é doutor e mais nada? Deus não te chamou só para isso. Não é porque você formou, fez um doutorado, agora você foi chamado para doutor. Não. Você foi chamado para ser servo, servo do Deus Altíssimo. Não importa qual o grau do seu conhecimento ou quantas formações você tem, você ainda é servo. Além de ser filho. O servo envergonha o seu senhor menos que o filho. Quando o filho faz algo errado, o pai fala, meu Deus, olha o que meu filho está fazendo. E quando é o servo? É meu servo, eu vou corrigi-lo duramente, porque é servo. E quando é filho, eu vou corrigir duramente também, mas não igual eu corrijo o servo. Eu preciso que ele entenda que ele é meu filho e o exemplo dele me atinge. É assim, irmão, que Deus nos olha lá do céu. O Pai, sim, o Espírito Santo está aqui conosco, mas o Pai está no trono. E então ele olha e fala, é meu filho, olha o que o meu filho está fazendo.
O meu nome está sendo envergonhado, porque ele ainda não percebeu que ele carrega o meu nome, cristão, no nome dele. Todo mundo que me conhece, que é íntimo meu, fala, o pastor Silvio Martini, cristão. Eu carrego o nome de Cristo junto com o meu, porque ele me deu o nome dele, para que tudo aquilo que eu faça em nome dele. As coisas erradas também faz parte do que eu faço. Se eu errar é em nome dele, e se eu acertar é em nome dele. Então eu tenho que ter a percepção correta para eu fazer o certo, para que o nome dele seja exaltado. Porque quando eu faço errado, eu não preciso falar nada. O nome dele será envergonhado. É essa percepção que eu quero que você também perceba, irmãos. E para isso eu vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 24. Mateus 10, 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas o servo nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Amém? O 24 e o início do 25. Irmãos, se o Senhor Jesus está falando que basta nós sermos igual a Ele, em que você tem sido igual a Ele? Na paciência? Na mansidão? No amor? Na temperança? Ou quando se fala em você, a pessoa nem percebe que você era crente, você era cristão. Fulano de tal, aquilo lá é crente? É, não dá para perceber pelas atitudes que eles tomam. Qual a percepção que você tem do seu mestre, Jesus? E ele está dizendo, basta o servo ser igual. Irmãos, quão distantes estamos de ser igual ao nosso mestre. Também no livro de Lucas, no capítulo 6, o versículo 40, repete. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Irmãos, quanto temos envergonhado o nome de Jesus, porque não percebemos quem somos em Deus. Não temos a percepção correta do que somos em Deus. É disso que eu quero que você busque resultado. É disso que eu quero que você tenha esforço, se esforce para perceber, para se apresentar, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1. Se apresente diante dele, para você fazer a diferença, para você ter a percepção correta de quem você é em Deus, para que você mude a sociedade ao seu redor, para que aqueles que te conhecem e convivem com você desejem ser igual a você, que os seus filhos desejem ser um pai igual a você, um marido igual a você, que suas filhas desejem ser o exemplo que você tem, ter um marido igual você é para a mãe delas. Irmãos, essa é a percepção que temos que ter. O que nós temos feito para fazer diferença ao nosso redor? Como você tem reagido? Essa percepção eu trago para você meditar, irmão. Como você se vê no contexto da sociedade como cristão, como servo de Deus, como irmão. E nesse contexto eu quero que você busque mudanças para melhor. Se você já é fantástico, ótimo, mude ainda mais. Seja amanhã melhor do que você hoje e tenha a convicção de que hoje você foi melhor do que ontem. Se fizermos assim, vamos alegrar o coração de Deus, envergonhar o diabo e exaltar o nome de Jesus a cada dia. Amém? Esse é o meu desejo, é a minha oração, que o Senhor transforme a sua vida a tal ponto de você ser um marco para a sua sociedade, para os seus filhos, para os irmãos da sua igreja. Que você seja o exemplo dos fiéis. Como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Será que os irmãos, ao nos olharem, ele fala, eu quero imitar o irmão, eu quero imitar o pastor. Ele é um exemplo para mim. Que nós sejamos, irmão, essa pessoa, que imitamos Jesus, como o apóstolo Paulo imitou, a tal ponto de falar, imite a mim, meu irmão, imite a mim,
como eu imito a Cristo. E então teremos a percepção correta de quem somos Deus e podemos interferir e atingir as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai amado, fale ao coração de cada um dos meus irmãos que me ouve hoje. Que eles anseiem, que eles desejem, Pai, ansiosamente essa transformação. Que eles percebam que eles são em Ti, para buscar de Ti, Pai, mudanças a cada dia, para ser um marco em sua geração, fazendo transformações, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, misericórdia. Que Ele te encoraje a ser cada vez mais igual a Ele. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo ser com cada um de vós, não apenas hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe.